de lo que es la Universidad del Brasil. Y él además tiene más de 70 artículos científicos publicados hasta la actualidad. Bueno, sin más preámbulos vamos a presentar a mi amigo el doctor Humberto Ferrer. Doctor Humberto, muy buenos días, muy buenas tardes allá en Sao Paulo. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación, doctor Luis Vázquez. Muchas gracias también a la TIFA por la oportunidad de poder hablar acá para ustedes de Latinoamérica. Me gusta mucho eso, mucho, porque es una experiencia muy interesante. Tenemos acá varios países representados, muchas culturas, realidades diferentes de la industria farmacéutica de estos países. Muy interesante poder participar de todo esto. Acá tenemos un tema que es disolución, que yo tuve la oportunidad de hacer una selección de algunos puntos para hablar para ustedes, pero la disolución tiene mucho más consideraciones. Una cosa muy importante también, una sugerencia para la TIFA, es la creación de métodos de disolución. Hay una metodología para hacer esto, para crear estudios de disolución, y esto creo que sea muy importante en el contexto regulatorio de algunos países que ahora tiene regulamentos para la intercambiabilidad de los medicamentos. Entonces ese tema de disolución es muy importante en ese contexto. Acá en Brasil tuvimos hace más de una década, 2 décadas, la implantación de los medicamentos genéricos. Y con esta política tuvimos un incremento muy grande en los estudios de disolución acá en Brasil. Y esto fue realmente muy importante, porque hacer los estudios de bioequivalencia es muy importante. Esto es lo que va a decidir para poner el producto en el mercado. Pero lo que pasa es que previamente a un estudio de bioequivalencia, tenemos que hacer muchos estudios de disolución para hacer una selección de la mejor formulación, para tener más probabilidad de que los dos productos referencia y su producto sean bioequivalentes. La herramienta que temos para isso é a disolução. Sim? Então, eu vou acá para discutir com vocês alguns pontos que creio são importantes falar de disolução. Pero realmente, o que tenho acá hoje não é não temos condições de cerrar o tema de solução, pero solamente em começar a dissolução, sim, a discussão. Nós temos acá o Dr. Luis Vázquez como um mediador. Então, as perguntas, tudo que se querem fazer, por favor, vamos aproveitar esta oportunidade para discutir. Quando vocês fazem perguntas, eu estou aprendendo. Então, por favor, façam muitas perguntas. Sim? Muito bem. Vamos poner acá em la pantalla nuestra apresentação. Tenho tantas apresentações acá abiertas, pero creo que hasta acá. Ya, sí, doctor, ahí se ve en la campanita, por favor, para que se vea la pantalla al 100%, en la parte inferior, en la campanita. Acá tengo que cambiarla a esto. Ahora sí, ¿sí? Ahora sí, bien, adelante, por favor. Perfecto, entonces vamos acá. Muy bien, entonces esta es nuestra presentación. Temos acá algumas diapositivas para discutir com vocês, pero com as perguntas podemos fazer uma ampliação disso acá, sim? Me gostaria de proponer a vocês um break depois de algumas diapositivas para que vocês possam tomar um café, igual que eu estou fazendo agora, porque esse break é muito importante quando temos
charlas de online, muchas veces nosotros nos quedamos muy cansados, entonces ese break en el medio de la presentación es muy importante, sí, pero solamente 5 minutos. Yo voy a indicar este momento para ustedes para tomar una agua, en Perú un pisco, alguma coisa desse tipo, para volver depois, sim? Então, vamos ao nosso ensaio de dissolução de produtos farmacêuticos. Vamos fazer aqui uma pequena introdução, sim? E a pergunta que temos é: o que é dissolução? Dissolução, desde o ponto de vista químico, é um processo onde temos um sólido que interactua com um solvente e vamos ter, então, como resultado desta interactuação, uma solução. Para que isto ocorra, é muito importante a afinidade que nosso sólido tenha por el solvente. Sim, isto é muito importante porque o que passa é que nosso trato gastrointestinal tem um solvente específico e que é exatamente a água em diferentes pHs. Então, temos que trabalhar com isto para fazer o ensaio de dissolução, o teste de dissolução. Este, então, é um ensaio que foi criado na indústria farmacêutica, para a indústria farmacêutica. E este teste considera solamente a forma farmacêutica. Solamente a forma farmacêutica. Sim? Então, é um teste para produtos farmacêuticos e vamos considerar a quantificação de nosso fármaco por unidade de tempo em condições muito bem estandarizadas. A temperatura, o meio de dissolução, a velocidade de agitação, a interface sólido-líquido, todo isso tem que estar muito bem estandarizado para que tenhamos, então, um ensaio que possa ser, então, reprodutível. Então, este é um ensaio farmacêutico. É um ensaio muito específico para a indústria farmacêutica. E este ensaio é hoje considerado o teste mais importante que nós temos em uma análise farmacêutica. Por quê? Porque existe uma relação direta de dissolução com a biodisponibilidade. Generalmente, mala dissolução é mala biodisponibilidade. Buena dissolução, buena biodisponibilidade. Então, essa relação direta que existe ajuda muito a nós outros para trabalhar a liberação do fármaco a partir da forma farmacêutica, para depois, então, ter a absorção de nosso fármaco. Então, se vocês têm formas farmacêuticas que são sólidas e essas contêm fármacos que são de baixa solubilidade, em este caso, a dissolução é muito importante, porque ela é um fator limitante para que ocorra o processo de absorção. Então, este ensaio é muito importante em esta situação específica acá. Formas farmacêuticas sólidas que contenham fármacos de baixa solubilidade. E acá temos uma representação de este processo de dissolução. O que temos acá? Então, vamos partir da partícula de nosso fármaco. Sim, uma pequena partícula de nosso fármaco em el trato gastrointestinal. Desculpe-me, acá está em português. Temos acá em la superfície destas partículas o que chamamos de camada de difusão, onde nossas moléculas do fármaco, então, vão para a solução. Então, vamos ter as moléculas de nosso fármaco acá em el contenido gastrointestinal. Sim? Muito bem. E vamos acá temos a parede
de nosso intestino e podemos ver acá as moléculas que estão atravessando esta barreira, esta parede. E acá temos o sangue e podemos ver nossas moléculas em el sangue. Muito bem. Então, o que temos acá em esta parte, é o que chamamos de solução. Acá, em esta parte, é a absorção. Mira, o que está em rojo é o que nosso ensaio de dissolução tem capacidade de prever. A absorção, então, será uma consequência do que temos em la dissolução. Mas, obviamente, nosso equipo de dissolução não tem a capacidade de medir a absorção. Não, isso não existe. Sim, estamos somente em la parte de dissolução, porque ela é uma parte prévia para a fase seguinte, que é exatamente a absorção. Muito bem. Então, o que temos acá? É muito importante ter em conta que este ensaio de dissolução é muito sensível a alguns parâmetros. O primeiro parâmetro são as propriedades de nosso fármaco, a formulação de nosso produto e também as condições do ensaio de dissolução. Então, o que temos acá? Os resultados que vamos ver acá em fase de dissolução é resultado do que das características de nosso fármaco, das características da formulação e também como foi executado o ensaio de dissolução, a análise. Muito bem, se temos para evitar problemas com nosso fármaco, é muito importante trabalhar a pré-formulação. Ou seja, temos que conhecer muito bem este fármaco. E para, por exemplo, se vocês têm um fármaco que tem duas formas polimórficas, em um estudo de pré-formulação, temos que conhecer muito bem estes dois polimórficos e estabelecer qual é a forma polimórfica que é mais interessante para nossa formulação. E criar especificações para evitar o câmbio de polimórficos em nosso produto. Isto é uma pré-formulação. Para a formulação, temos que fazer um bom trabalho de desenvolvimento. Sim, porque se o desenvolvimento não for adequado, vamos ter problemas de formulação que podem, então, resultar em mala dissolução. E também, a análise, o que podemos fazer para evitar os problemas com a análise de dissolução. É a capacitação do personal. Então, o que vocês estão fazendo agora acá é exatamente trabalhando este ponto. A capacitação é a clave para o sucesso das análises de dissolução. Isto é muito importante conhecer o ensaio de dissolução, estudar muito o ensaio de dissolução e fazer o ensaio com muito conhecimento. E isto foi muito importante acá em Brasil. Com a chegada dos medicamentos genéricos, o que tivemos foi uma explosão de ensaio de dissolução. Para as formas sólidas, para células genéricos, tivemos que fazer muita dissolução. As pessoas que estavam mais capacitadas, o que então procuraram, estiveram interessadas em la dissolução para ser sua capacitação, tiveram também muitas oportunidades, porque la dissolução é um ensaio muito importante e muitas oportunidades de trabalho foram criadas com isso. Muito bem, uma coisa que vou apontar para vocês, solamente uma coisa, por exemplo, acá em el fármaco. Para o fármaco, uma coisa é muito importante. Há uma diferença muito significativa se vocês têm um fármaco de alta solubilidade ou se vocês têm um fármaco de baixa solubilidade. Os fármacos de alta solubilidade, incluso acá estão em uma color verde,
dissolução. É muito tranquilo trabalhar com os fármacos de alta solubilidade em dissolução. É um trabalho, portanto, é um trabalho mais fácil. Exemplo de fármacos de alta solubilidade, a ranitidina, o metoprolol. Eles têm outros problemas, por exemplo, de estabilidade, a ranitidina, mas de dissolução, generalmente eles não têm, porque são fármacos de alta solubilidade. Sim? Os fármacos de baixa solubilidade em el sistema de classificação biofarmacêutica. E isto estão falando porque estes têm mais problemas de dissolução. Para desenvolver, por exemplo, métodos de dissolução de fármacos de baixa solubilidade, temos muito mais trabalho. Exemplos dos fármacos solamente acá, a furosemida e a hidroclorotiazida, sim, são dois fármacos de baixa solubilidade que sempre apresentam problemas de dissolução. Então, para esses fármacos, por exemplo, um trabalho de pré-formulação é muito importante para compreender muito bem as características desses fármacos e então estabelecer especificações, por exemplo, de tamanho de partícula, de fórmulas polimórficas, porque isto tem um efeito muito importante, uma influência muito importante em la dissolução. Então, esses fármacos de baixa solubilidade, mais difíceis para trabalhar a dissolução. Fármacos de alta solubilidade é mais fácil, mais tranquilo. Ou seja, o que me gostaria de dizer acá para vocês é que não é a mesma coisa fazer dissolução de fármacos de alta solubilidade e fármacos de baixa solubilidade. Sim? Há um trabalho mais custoso acá para os fármacos de baixa solubilidade. Muito bem. Então, este ensaio de dissolução, sim, tem muitos problemas, muitas limitações, pero é a ferramenta que temos hoje para, por exemplo, fazer a predição da eficiência de nosso produto. E isto é muito importante para desenvolver produtos que sejam equivalentes, acá em Brasil chamamos de genéricos. Sim? Fazer o controle lote a lote de nossos produtos, atender os requisitos que estão descritos nos compêndios oficiais, por exemplo, a farmacopeia americana. Sim, muitas vezes temos que fazer estudo de dissolução, fazer todo, e depois há uma especificação farmacopeica para nos basarmos. Pero o desenvolvimento, isto é uma outra situação, pero o desenvolvimento é importante dizer, é importante ter em conta que não se pode desenvolver um produto solamente utilizando os requisitos de compêndios oficiais. Muitas vezes temos que criar nosso ensaio de dissolução, criar especificações diferentes para garantizar que nosso produto seja adequado. Sim? Então, é importante atender os requisitos dos compêndios. Os compêndios são para controle de qualidade. Para desenvolvimento, temos que trabalhar mais e mais na dissolução. Para ser o registro de nossos produtos, acá em Brasília é indispensável fazer um bom estudo de dissolução para que possamos registrar os produtos sólidos. Desenvolver produtos, estou acá falando para vocês a todo momento da importância da dissolução em el desenvolvimento. E também, uma coisa muito importante é evaluar a estabilidade de nosso produto. Sim, porque a dissolução tem que ser buena em o produto em seu início de fabricação. Vamos fabricar um lote e vamos investigar a dissolução. Muito bem, mas essa dissolução tem que manter-se
durante todo o tempo hasta la fecha de expiração. Então, temos que avaliar, fazer uma avaliação muito buena de la dissolução durante o estudo de estabilidade. Muito bem. Então, temos uma situação que é nosso ensaio de dissolução é um ensaio que tem muitas possibilidades. E não existe hoje um ensaio que seja universal, um ensaio que seja estándar. Por quê? Porque os fármacos são muito diferentes com suas características. As formulações também são diferentes. Então, como vocês podem ver na farmacopeia americana, existem muitos ensaios de dissolução descritos. Há muitas especificações, muitos requisitos para isso, porque exatamente esta situação acá. Sim? Muito bem. Então, o que estamos falando acá é o ensaio de dissolução. Mas o ensaio de dissolução pode ser de liberação imediata e de liberação prolongada. Sim. Então, é muito diferente fazer dissolução de liberação imediata e dissolução prolongada. Liberação prolongada é muito. Incluso os equipos são diferentes. Eu vou mostrar depois para vocês. Então, não é a mesma coisa. Se o produto é de liberação imediata, temos uma abordagem específica para liberação imediata. Se é de liberação prolongada, uma outra abordagem específica para a liberação prolongada. E também, se o produto é de liberação imediata ou de liberação prolongada, o ensaio de dissolução é diferente se vocês estão desenvolvendo suas formulações, se vocês estão fazendo estudos de estabilidade, ou então se vocês estão fazendo controle de qualidade, porque neste caso vocês têm uma especificação, que pode ser uma especificação farmacopeica ou não. Vocês podem criar suas próprias especificações de dissolução. Sim? Pero não se pode desenvolver formulações utilizando a abordagem, por exemplo, de controle de qualidade. Isto não existe. A abordagem para o desenvolvimento tem que ser uma abordagem de desenvolvimento. Uma abordagem de controle de qualidade é específica para o controle de qualidade. E mira, o que vamos falar acá é de liberação imediata. Sim? Esta charla, esta apresentação está focada em liberação imediata. Para a liberação prolongada, são outros princípios, é diferente. Sim? Muito bem. Agora, tivemos esta breve introdução. Podemos falar um pouquinho dos equipos de dissolução, porque necessitamos deste equipo para ser nosso ensaio. Muito bem. De acordo com a farmacopeia americana, hoje temos 7 aparatos de dissolução. Sim? Eu vou falar muito rapidamente sobre eles acá. Mas me gostaria de dizer a vocês que para a liberação imediata, conhecimento dos aparatos 1 e 2 são suficientes. Para os produtos de liberação imediata, generalmente não necessitamos de los outros aparatos de dissolução. Estamos focados acá em el aparato 1 e el aparato 2. Muito bem, estes são equipos de dissolução. Muitos de vocês devem ter outros em seus laboratórios. Isto é muito variável. Há provedores de equipos de dissolução em todas as partes do mundo. Tem? E os equipos de dissolução hoje estão muito bem desenvolvidos. São equipos muito estáveis, muito robustos e que generalmente cumprem muito bem com sua missão de conduzir um ensaio de dissolução. Muito bem. Mas agora vamos falar de cada dos aparatos. Vamos começar com o aparato 1, obviamente, que é a canastilha. Em inglês, chamamos de rotating basket. A canastilha há um estándar para ela, são 40 mesh. Sim, mas se pode cambiar se há
necesidad, ¿sí? Pero el estándar es la canastilla de 40 mesh. El vaso de disolución generalmente tiene un litro, el vaso estándar, pero también se utiliza más comúnmente 900 mililitros de medio de disolución. Este es un número muy común para medio de disolución, para volumen de disolución, 900 mililitros. ¿Para qué serve la canastilla? Generalmente para los sólidos que tienen flotación, para los pellets también, porque la flotación es un gran problema durante el ensayo de disolución. Y la canastilla hace una contención de la forma farmacéutica en su interior. Entonces, esto puede ser interesante en este tipo de situación. Acá está la canastilla y acá un equipo de disolución, una fotografía de un equipo de disolución donde se puede vender las canastillas. Pero lo que pasa es que la canastilla tiene una aplicación muy limitada hoy en disolución. Nosotros podemos decir que hoy el estándar que tenemos, el estándar es exactamente la como tenemos aquí hoy el estándar en disolución es el aparato 2, la paleta. Entonces, hoy utilizamos más la paleta para hacer disolución de productos de liberación inmediata. Exactamente. La paleta es hoy nuestro estándar. Ustedes pueden ver en la farmacopeia americana, existen muchas especificaciones de disolución donde el aparato que se utiliza es el aparato 2. Y el aparato 2 es conocido como paddle en inglés. Este material generalmente es acero inoxidable, polido, muy bonita la pieza, pero también se puede hacer un revestimiento con teflón. El vaso también es el vaso estándar de 1 litro, pero generalmente se utilizan 900 mililitros del medio de disolución. Este aparato es muy interesante porque hay mucha facilidad de operación de este aparato. Y ello es indicado para todos los sólidos. Entonces, la canastilla tiene muchas restricciones. La paleta no tiene muchas restricciones. Entonces, hoy en disolución, nuestro estándar es la paleta. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá la paleta en un equipo de disolución. Una cosa curiosa que es importante hablar con ustedes. Mira, acá tenemos muchos equipos de disolución. Son 2, 4, 6 equipos de diferentes proveedores, diferentes países. Y ustedes pueden ver, la foto no está muy buena, pero ustedes pueden ver que el aparato que tenemos acá en todas las fotos de todos estos proveedores, mira, todas las fotos son de paletas. Isso é muito interessante. Los proveedores, quando querem fazer uma demonstração de um equipo, querem fazer fotografias para poner em seus materiais de marketing, eles utilizam a paleta. Por quê? Exatamente porque a paleta é hoje um estándar em disolução. Sim? Muito bem. Agora, adelante, temos o aparato 3. O aparato 3 é um conceito completamente diferente. Acá temos o que chamamos de los cilindros recíprocos. Sim? Ou reciprocating cylinder. Este é o nome em inglês. Acá temos vasos de 200 mililitros, onde temos nossos cilindros em uma operação sequencial.
¿sí? Entonces, estos son los cilindros. Ellos hacen una operación secuencial. Una subida, una descida. ¿Sí? Y hay la posibilidad de cambiar los medios de disolución. Eu vou mostrar isso para vocês em um equipo em la próxima diapositiva. Então, esse aparato 3 é indicado quando vocês necessitam fazer cambios de pH, quando vocês têm liberação modificada, quando vocês têm pellets. Porque o câmbio de pH é muito importante em desenvolvimento ou em controle de qualidade de produtos de liberação modificada. Sim, porque nosso trato gastrointestinal tem um gradiente de pH. E esse gradiente de pH é importante considerar quando estamos desenvolvendo nossos produtos. Então, mira, este é o equipo do aparato 3. Sim, vocês podem ver acá em el banho que vocês têm uma linha de tubos de vasos 2, 3, são 6 linhas, igual que a cama. Sim? Isto é muito importante porque é isto que se permite fazer o câmbio de pH. Esta parte do equipo é móvel e ele pode fazer a transposição de los cilindros para as linhas que temos acá, fazendo o câmbio de pH. Então, muito interessante, muito importante este equipo. Há muita versatilidade em este equipo. Por quê? Porque exatamente ele tem o objetivo de fazer igual que o gradiente que temos de pH em nosso trato gastrointestinal. Sim? Muito interessante este equipo. Acá podemos ver o equipo de dissolução e este acessório acá que faz a coleta de las muestras. ¿Por quê? Porque os estudos acá são de liberação prolongada, então se vocês têm 8, 12, 24 horas de dissolução. E para isto é muito importante poder utilizar um equipo que hace a tomada automática de las muestras. Acá vocês podem ver um passo de dissolução do aparato 3. Acá é o cilindro que temos. Acá é uma tampa superior. Acá uma tampa inferior para este cilindro. E acá é o que é a tampa que temos para o passo de dissolução. Sim? Acá temos umas malhas, umas telas que se põem em el fundo do cilindro. Acá vocês podem ver os que chamamos cilindros recíprocos. Eles estão com a parte inferior, a tampa, a parte superior também. Vocês podem ver acá acá está em el fundo de este cilindro. Sim? Então, estes são os cilindros recíprocos, que é exatamente o lugar onde se põem as muestras. Muito bem, esse foi o aparato 3. Agora temos o aparato 4, que também é um aparato que se utiliza generalmente para a liberação prolongada. Este equipo tem celdas, sim, celdas onde vamos poner nossa forma farmacêutica. E esta forma farmacêutica é submetida a um flujo de meio de dissolução. Então, o meio hace a entrada por acá, em uma celda, e a saída acá. E sua forma farmacêutica, igual que esta acá, tem um flujo de meio de dissolução. Isso é muito interessante porque se o fármaco é pouco solúvel, ou se vocês querem fazer mudanças de pH, cambios de pH, isso é muito interessante, muito fácil de fazer em este produto. Há alguns problemas, por exemplo, esse que a validação deste tipo é um pouquinho mais difícil. E também, em minha opinião, um grande problema.
que é o consumo do meio de dissolução durante seu ensaio. Muitos litros de meio de dissolução para cada tableta. Isto é um pouquinho complicado, porque temos que produzir muitos litros de meio de dissolução. Acá temos uma foto de um equipo 4, aparato 4, pero é muito antigo, pero foi o equipo que eu tive a oportunidade de trabalhar quando estive em Portugal haciendo mi pós-doutorado. Este é o equipo que teníamos, ¿sí? Um equipo muito simples, pero foi muito importante para mim aprender dissolução no aparato 4. Acá temos células de flujo, sim, porque há células de flujo para todas as formas farmacêuticas. O que mais utilizamos é esta acá, que é a célula de flujo para tabletas ou cápsulas também, sim? Pero há para outros produtos acá, sim? Outras formas farmacêuticas. E agora vamos falar um pouquinho do aparato 5, que é o aparato que chamamos de disco sobre la paleta, ou pedal over disc em inglês. Este aparato é uma adaptação do aparato 2. O material que temos acá é o acero inoxidável. Para que utilizamos este equipo? Para produtos de aplicação tópica, produtos que sejam transdérmicos. Então, esse é o aparato 5. Vocês têm a paleta igual que o aparato 2, sim? Pero temos ao fundo um dispositivo onde vamos poner nossa muestra. Esta é a diferença. Então, vocês podem ver acá a paleta e acá vocês podem ver o disco sobre a paleta. Este disco tem uma tela, sim, acá está uma representação, parte de vidro, acá a malha, a tela, e acá os dispositivos para ser a união de los dois, igual que temos acá. Então, vamos fazer uma dissolução com o dispositivo em esta configuração, igual temos aqui. Esse é o aparato 5, é o aparato que se utiliza para fazer dissolução de produtos utilizados em API. Muito bem, e o aparato 6? O aparato 6 também é muito específico, chamamos de cilindro rotatório, ou então rotating cylinder em inglês. O material que temos acá é o acero inoxidável, e este equipo é específico para os parches transdérmicos. Ele não tem outra aplicação, solamente isto. Então, vocês têm um cilindro, então, onde vamos poner nossa forma farmacêutica. Este é o cilindro rotatório. Acá temos o cilindro rotatório, acá temos este cilindro em um suporte, e acá vamos poner nossa forma farmacêutica. Sim, generalmente é o adesivo transdérmico. E depois fazer a dissolução. E o aparato 7? O aparato 7 é a mesma coisa que o aparato 3. É uma adaptação do aparato 3. Também se utiliza vasos de 200 mililitros. Sim? E também as hastes são submergidas em uma operação sequencial. Isto também se possibilita fazer câmbios de pH. E qual é a utilização deste aparato? Generalmente vamos utilizar para produtos que necessitam câmbios de pH, produtos de liberação modificada, formações específicas.
pellets e também os transdérmicos. Este é um aparato muito adaptável à forma farmacêutica. Sim? Acá vocês podem ver um holder ou uma haste, um equipo, um suporte do aparato externo. Se utiliza o banho, as mesmas coisas do aparato 3. Sim? Muito bem. Então, agora, depois de algum tempo, me gostaria então de fazer um break muito rapidamente, solamente 5 minutos, para que vocês possam beber uma água, fazer alguma coisa, e em 5 minutos vamos volver acá. Sim, podemos fazer isto? Nosso break muito rápido. Ok. Ok? Correcto, doctor. 5 minutos, doctor, y estamos. 5 minutos. Eu vou poner aqui mi sinal para não ter problemas. Então, muito bem. Em 5 minutos vamos estar acá para a continuação. Sim? Muitas graças a vocês e hasta 5 minutos. A ver, respecto a las preguntas del doctor, si podrían prender su micro sería ideal, por favor, para que obviamente la pregunta vaya directamente, ¿no? Sería ideal, pero yo estoy tomando en nota todo lo que ustedes están enviando vía chat, no se preocupen. ¿Ya? Pero ideal sería que ustedes prendan su micro. Gracias. Correcto, doctor Luis. Al final tenemos la ronda, entonces ahí pueden aprovechar si quieren alzar la manito y abrir su micro. Sería lo ideal, como menciona el doctor. Muchas gracias, doctor.
creo que tuvimos nuestros 5 minutos. Dr. Vázquez, ¿qué tal? ¿Podemos proseguir? Ya tenemos las personas en la sala. Sí, doctor, adelante. Prosiga usted. Sí, estamos ahí. Muy bien, entonces, después de este pequeño break, vamos a seguir adelante hablando del teste de dissolución y el perfil de dissolución, porque hay una diferencia muy grande acá, lo que llamamos de teste de dissolución y lo que podemos llamar de perfil de dissolución. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una representación de un perfil de dissolución, ¿sí? Perfil de dissolución muy característico, y vamos a hablar un poquito de esto acá para ustedes. El teste de dissolución es lo que executamos conforme está descrito en la farmacopea americana. Este teste es para control de calidad. Entonces, generalmente es un teste más fácil, de punto único. Y hay una tabla de aceptación para la tomada de decisión. Lo que tenemos como decisión es: el producto se queda aprobado o el producto se queda desaprobado. Si queda aprobado, fiesta. Desaprobado, muy malo. Sí, pero no hay alternativas acá. Esse é um teste de controle de qualidade. É um teste eu chamo de um teste tipo sim ou não. Sim, aprovado, não aprovado, então não há muita discussão. Na tábua de aceitação acá, desafortunadamente está em português, sim? Esta tábua há acá um critério para decidir se o produto está aprovado ou reprovado. Agora, o perfil de dissolução é uma abordagem diferente. Acá vamos fazer a construção de curvas de dissolução, generalmente curvas de porcentagem disuelta de nosso fármaco em função do tempo. Se pode ser também de concentração em função do tempo, pero esto é uma herramienta para desarrollo. Então, este é um ensaio mais descritivo, um ensaio onde vamos ver toda a dissolução de nosso produto, não somente um ponto, e este ponto é uma especificação. Não, acá vamos ter uma visão general do processo de liberação de nosso princípio ativo a partir da forma farmacêutica. Então, este ensaio é um ensaio descritivo. Vocês podem ver acá, sim, a descrição de vários produtos que contêm ciprofloxacino, sim, acá as formulações, acá o perfil de dissolução de cada um deles. O perfil de dissolução é muito interessante porque permite a nós fazer uma avaliação da velocidade do processo de dissolução, fazer comparação entre nossas formulações, isto é muito importante para o desenvolvimento. Também poder ter uma ideia da máxima concentração que este produto pode dissolver, e também se há tempo de latência, ou seja, um rato de tempo onde não se tem a liberação do fármaco. Sim, este é o tempo de latência. Depois desse tempo, se inicia a liberação. Então, chamamos de tempo de latência. Agora, é importante ter em conta que este estudo de dissolução é mais trabalhoso, é mais demorado e também mais suscetível a errores. Então, não é um teste para controle de qualidade, não é um teste para fazer uma verificação da qualidade, mas é um teste para estudar, conhecer a liberação de seu fármaco a partir de nossa forma farmacêutica. É muito importante ter em conta, quando se faz um perfil de dissolução, que lá as pessoas têm que estar
capacitadas para hacerlo. Também, quais são os tempos que vamos sacar muestras? Porque isso não está descrito em nenhum lugar. Vocês criam seus ensaios, sim? Então, qual é a abordagem para o muestreo? Também, o volume de análises espectrofotométricas, porque há muitas análises para fazer. E o volume de análises é muito grande, muito grande. E depois disso, temos que fazer nossos cálculos, fazer nossos gráficos. E depois, há que fazer uma interpretação dos resultados. Acá não temos uma tabla de aceptação. Temos que fazer a interpretação de nossos resultados. E acá vocês podem ver vários perfiles de dissolução. Por exemplo, este acá são de cápsulas de amoxicilinas. Sim? Acá se pode fazer uma comparação de los produtos e vocês podem ver que há produtos com uma liberação muito rápida, muito interessante para a amoxicilina. E também há produtos que parecem ter uma dissolução que é deficiente. Então, o perfil de dissolução dá a nós a possibilidade de fazer comparações. Acá, uma dissolução de tabletas de glibenclamida. Sim, muito interessante esse trabalho. Não é um trabalho há muitos anos esse trabalho, mas foi muito interessante acá fazer esta comparação dos produtos que tínhamos no mercado brasileiro com glibenclamida. Vocês podem ver que os produtos são muito diferentes. Sim, esta é a situação que tínhamos antes dos medicamentos, preliminarmente a chegada dos medicamentos genéricos em Brasil. Depois dos medicamentos genéricos, não se tem mais essas diferenças em los produtos no mercado. Todos os produtos generalmente têm um perfil de dissolução que é muito bueno. ¿Por quê? Porque todos eles têm que ser equivalentes de produto referência. Então, a qualidade dos produtos em Brasil melhorou muito depois dos medicamentos genéricos. Esta situação que vocês têm acá é previamente aos genéricos em Brasil. Muito bem. Agora, seguindo adelante, me gostaria de apresentar a vocês uma coisa muito interessante, que são os 10 pontos principais que vocês têm que ter em conta em la dissolução. Sim? Então, esta é a lista de los 10 pontos principais que me gostaria falar para vocês. Esta lista não tem em um livro. Isto foi uma criação de minha parte, basado em uma experiência que eu tive todos esses anos trabalhando com dissolução. Para mim, esses são os 10 pontos principais em dissolução. A capacitação do personal, a calibração dos equipos, os dados de solubilidade, filtros em dissolução, a desgasificação do meio de dissolução, a flotação da forma farmacêutica, o fenômeno de Conning, o lugar onde se sacam as muestras, o uso de tensioativos em dissolução e, finalmente, a dissolução das cápsulas de gelatina, porque temos o fenômeno de cross-link. Muito rapidamente, eu vou apresentar estes pontos para vocês agora. O ponto 1, a capacitação do personal. Então, ter personal capacitado e com experiência é muito importante para que nós possamos minimizar as fontes de variação em dissolução e, obviamente, obter os melhores resultados, os resultados que sejam confiáveis em dissolução. Sim? Então, esse é o ponto número 1, em minha opinião. Capacitação. Muito bem. Se vocês têm personal capacitado, agora vamos fazer a calibração da equipe de dissolução. Porque isso é importante para assegurar que os resultados que vamos obter são exatos e precisos e não resultados de falhas em nosso equipamento. É muito importante manter em seu laboratório um programa de calificação dos equipos. Sim?
Para o equipo de dissolução, incluso, temos outro passo, além de uma calibração, que chamamos de calibração mecânica, temos também as tabletas calibradoras de prednisona, que se pode utilizar, que se tem que utilizar para fazer uma verificação da equipe. Sim? Pero me gostaria de dizer uma coisa para vocês cá. Isto é muito importante. Pero hoje é importante ter em conta que os equipos de dissolução estão muito avançados, foram muito bem desenvolvidos e hoje eles são sistemas avançados. E hoje o problema de calibração não é o mesmo que fora em ano passado. Sim? Os equipos hoje, se seu equipo é um novo equipo de um provedor que tem tradição em dissolução, generalmente seu equipo está muito bem. Pero muitas vezes a autoridade sanitária exige que façam calibrações mecânicas periódicas e também utilizamos as tabletas calibradoras de prednisona. Sim? Então esse foi o número 2 e foi a calificação dos equipos de dissolução. O ponto 3. Nós necessitamos de dados de solubilidade para desenvolver ensaios de dissolução. Ou seja, se vocês necessitam criar um estúdio de dissolução, conhecer a liberação de suas formulações que vocês estão desenvolvendo, então criar um ensaio de dissolução é importante. E a primeira coisa que vocês têm que fazer para criar um ensaio de dissolução é a solubilidade de nossa fármaco. A solubilidade é muito importante. Onde estão os dados de solubilidade desse fármaco? Sim, porque se nós não temos dados de solubilidade, nós não podemos garantizar que não tenhamos saturação do meio de dissolução durante seu ensaio de dissolução. Isto, garantizar que não existe saturação, é exatamente o que chamamos de condições SINC, ou seja, condições de não saturação de seu meio de dissolução. Então, vocês têm que conhecer o ponto de saturação deste fármaco e trabalhar em dissolução sempre abaixo deste ponto de saturação, porque em dissolução não pode existir a saturação. Se há saturação, não há mais dissolução. E isto é um erro em dissolução. Sim? Muito bem, este foi o ponto 3. Como se faz a determinação da solubilidade? Os métodos hoje mais utilizados são os métodos potenciométricos, o método do equilíbrio e a dissolução intrínseca. A dissolução intrínseca, incluso se vocês querem mais informações, há acá, por exemplo, um artículo de nós outros onde estamos fazendo uma discussão da solubilidade de nosso fármaco, sim? Utilizando dissolução intrínseca. Pero o método que mais se utiliza hoje, e em Brasil a Anvisa exige das empresas, é o método do equilíbrio, que é um método de muito fácil execução e que vocês têm dados onde vocês vão descobrir qual é o ponto de saturação do fármaco. E podemos então trabalhar abaixo deste. Muito bem. Este é um equipo que se pode utilizar para ser a solubilidade por el método do equilíbrio. Somente um equipo que é um equipo de irritação que tem a temperatura de 37 graus e vamos fazer então poner nossas mostras. Acá não tem uma demonstração das mostras, pero se pode poner acá frascos com seu fármaco e seu meio de dissolução e vamos fazer a verificação da saturação. Sim? Então, os dados de solubilidade, o ponto número 3, são muito importantes para desenvolver métodos de dissolução. Agora, o ponto 4 são os filtros.
los filtros son un punto muy importante en disolución. ¿Sí? El filtro que se utiliza puede cambiar sus resultados de disolución. Generalmente hay una interactuación de su filtro con su fármaco. Y muchas veces nosotros tenemos una absorción del fármaco en el filtro. Entonces, cuando ustedes van a hacer la cuantificación, generalmente ustedes tienen una cantidad de fármaco que es más baja do que en la realidad. ¿Por qué? Porque hay una retención del fármaco en el filtro. Entonces, esta es una interferencia muy importante para nosotros en disolución. Tenemos que escoger el mejor filtro para nuestro método de disolución. Entonces, el tipo de filtro puede promover alteraciones en nuestros resultados de disolución. Entonces, es muy importante verificar la interferencia del filtro en nuestro ensayo de disolución. Y es importante hacer una validación, o sea, probar que nuestro filtro es capaz de hacer la filtración eficientemente, pero sin interferir en nuestros resultados. Y hay muchas opciones. Por ejemplo, tenemos los filtros de papel que se utilizan y también los filtros que son específicos para la disolución. Son muy diferentes los dos. Es muy importante decir a ustedes, los filtros de papel en disolución son muy malos. Los filtros específicos para disolución son los mejores, pero hay también que hacer una verificación si no existe interferencia incluso con esses filtros acá. ¿Sí? Entonces, garantizar que su filtro no tiene interferencia en sus resultados de disolución es muy importante en ese contexto. Este fuera el punto 4. Y si ustedes tienen duda, no vamos a hacer una filtración, por ejemplo, vamos a hacer una centrifugación de las muestras. Porque ¿cuál es la interferencia del filtro cuando se hace la centrifugación? Cero. No existe filtro. Entonces, para nosotros, la centrifugación puede ser una prueba muy interesante. ¿Sí? Pero para utilizar en la rutina no es muy interesante, porque hay mucho trabajo para centrifugar todas las muestras. Y la filtración es más práctica. Muy bien, entonces el punto 4. Tenga mucho cuidado con el filtro. El punto 5. Tenemos que hacer la desgasificación de nuestro medio de disolución, porque la presencia de gases disueltos en nuestro medio de disolución puede cambiar nuestros resultados también. Entonces, es necesario hacer una desgasificación del medio de disolución. ¿Por qué? Porque los gases disueltos en el medio de disolución pueden promover la formación de burbujas y también hacen cambios de pH. Entonces, con esto podemos tener resultados alterados, o que es muy malo. ¿Sí? Las burbujas son muy malas para la disolución, porque tenemos acá alteraciones en la hidrodinámica de nuestro sistema de disolución. Y también hay un recubrimiento de la forma farmacéutica, ¿sí? Con las burbujas. Y esto es muy malo para la disolución. Entonces, es importante hacer una desgasificación, sacar los gases disueltos en su medio de disolución, para garantizar que no vamos a tener este tipo de interferencia. Y ustedes pueden ver en disolución, muchas veces tenemos las burbujas, son muy visibles, están por toda parte en la pailleta, por ejemplo, también en la canastilla, pero acá está visible para que ustedes possam ver las burbujas. Sí, acá también, mira, esta paleta tiene muchas burbujas. ¿Sí?
Entonces tenemos que sacar los gases disueltos de su medio de disolución para hacer disolución. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay métodos de desgasificación. La primera vez que la farmacopea americana mencionó un ensayo de un método de desgasificación fue en la USP en su 24ª edición. ¿Sí? Era un método que utilizaba filtración al vacío, por ejemplo, con calentamiento. ¿Sí? Pero en nuestro laboratorio utilizamos la filtración en el vacío y la ultracción. ¿Sí? Entonces tenemos un filtro donde vamos a hacer la filtración de este medio y como estamos haciendo vacío, entonces vamos a sacar con este vacío los gases que están disueltos. ¿Sí? Y la ultracción ayuda a nosotros a sacar más los gases que están disueltos. Entonces este es un método que se utiliza que es muy eficiente. Pero es muy importante que ustedes hagan una validación, o sea, ustedes tienen que garantizar que su medio de disolución no tiene más gases disueltos, o sea, no tiene más estas burbujas, por ejemplo, igual que acá en la paleta. ¿Sí? Muy bien, entonces garantizar que su método de desgasificación hace la desgasificación. Agora, el punto 6, la posición que la forma farmacéutica está durante el ensayo de disolución. Sim, porque há dois problemas acá. La flotación o la adherencia de la tableta en el vaso de disolución. Los dos son muy malos para la disolución. La flotación es muy común en las cápsulas. La adherencia es muy común en las formas farmacéuticas que contiene, por ejemplo, la HPMC, ¿no? Que es muy utilizada en tabletas matriciales o también para recubrimiento de las formas farmacéuticas. Entonces, cuando ustedes van a hacer un estudio de disolución, ustedes tienen que observar el inicio de este ensayo y verificar la posición que la forma farmacéutica asume. ¿Sí? Esto es un problema para el aparato 2. En el aparato 1 no tiene este tipo de problema. Esto es un problema, la posición de la forma farmacéutica durante el ensayo, un problema del aparato 2. Mira, ustedes pueden ver acá un vaso de disolución, ¿sí? La paleta acá, ¿sí? Y acá ustedes pueden ver una cápsula que tuve flotación. Eso no puede existir. Para hacer una corrección de este problema, nosotros podemos utilizar estos dispositivos, ¿sí? Que llamamos de resorte. ¿Sí? Acá tiene un resorte de varios tipos. Vamos poner nuestra cápsula acá, generalmente son las cápsulas que tienen flotación. Y hay también un dispositivo que llamamos de canastilla japonesa, que es do tipo jaula. Acá ustedes pueden ver una foto donde está la paleta, el vaso de disolución está acá, y ustedes pueden ver acá un resorte que contiene una cápsula. Entonces, quando utilizamos esse tipo de dispositivo, a forma farmacêutica está exatamente em la posição original, que é a posição em el fondo del vaso de dissolução, abaixo del centro de la paleta. Então, isso é muito importante. A flotação é um grande problema em dissolução. Se há flotação, é possível utilizar este dispositivo, por exemplo, para garantizar que a forma farmacêutica esteja em el fondo do vaso de dissolução. Agora, o ponto 7.
é o fenômeno que chamamos de cone. O que chamamos de cone é uma coisa muito importante em dissolução, porque os resultados se cambiam quando tem este fenômeno. Então, temos que eliminar este problema. Acá vocês podem ver, sim, o que chamamos de cone. Mira, isto acá, em el fundo do vaso de dissolução, é uma tableta que se desintegrou, pero não tivemos a dispersão do material. Este material se queda sem movimentação, sem efeitos de la agitação. Então, há uma acomodação deste material em el fundo do vaso de dissolução. Igual se pode ver acá, mira, acá. Isto é cone. Isto é o que chamamos cone. Então, depois de alguns minutos de dissolução, a forma farmacêutica se desintegra, pero não há uma dispersão do material por la curva de dissolução. Isto é o que chamamos cone. Mira, acá se pode ver, é um cone, muito visível. E isto é importante para nós outros. Agora, o ponto 8, o lugar onde se coletam as muestras de dissolução. Há um lugar específico para ser as coletas de dissolução. É o ponto que chamamos de ponto médio. Onde é isto? É acá, em este ponto, em el vaso de dissolução. Sim? Então, em este ponto é onde devemos sacar as muestras. Outro ponto importante é o uso de tensoativos em ensaios de dissolução. Utilizar tensoativos em dissolução é um recurso muito importante, pero temos que adoptar critérios para a utilização dos tensoativos em dissolução. E qual é a regra para a utilização de tensoativos em dissolução? É uma coisa muito simples. Vocês vão utilizar a mínima quantidade necessária para garantizar que não vamos ter saturação pelo meio de dissolução. Uma coisa muito importante, nós só devemos utilizar tensoativos para a dissolução de fármacos que sejam pouco solúveis em um sistema de classificação biofarmacêutica. Então, não se utiliza tensoativo em todas as condições. Não. Solamente se o fármaco tem baixa solubilidade. E em este caso, muitas vezes, o tensoativo pode ser importante para garantizar a não saturação, ou seja, garantizar as condições 5 de dissolução. Sim? Muito bem. E agora, para cerrar, em o ponto 10, a dissolução de cápsulas de gelatina é o fenômeno de cross-link. Isto é uma coisa muito importante, porque as cápsulas de gelatina, elas têm a capacidade de fazer ligações cruzadas. E isto é muito malo para a dissolução, porque a solubilidade do filme de gelatina se queda malo. Então, vocês têm uma cápsula de gelatina. Com o tempo, há ligações cruzadas desta gelatina. E isto vai formar, então, uma rede que é insolúvel em água. Pero este é um problema para a dissolução, mas não é um problema para a absorção. ¿Por quê? Porque em nosso trato gastrointestinal nós temos enzimas que fazem a quebra
ligaciones cruzadas. Y la gelatina entonces se queda soluble nuevamente. Pero un equipo de disolución no tiene enzimas, no es un tracto gastrointestinal. Entonces hay una limitación del ensayo de disolución. Es por eso que muchas veces hay algunas veces que para hacer disolución, la farmacopea americana indica la utilización de enzimas. Entonces, ¿dónde utilizamos enzimas de disolución? Solamente cuando tenemos disolución de cápsulas, para garantizar que vamos a tener la quiebra de las ligaciones cruzadas de la gelatina. Cuando ellas existirem, la quiebra es importante para hacer la solubilización de la gelatina, de la cápsula. ¿Sí? Pero para hacer disolución en tabletas, esto enzimas no es necesario. Y generalmente las ligaciones cruzadas, ellas aparecen, surgen en las cápsulas con el tiempo. O sea, las cápsulas con el tiempo van creando ligaciones cruzadas. Y para hacer el rompimiento de estas ligaciones, podemos utilizar enzimas. Muy bien, este fuera el punto 10, ¿sí? Y ahora, para cerrar aquí mi presentación, me gustaría mucho agradecer a todos ustedes por la atención y decir que esta es una fotografía de la Universidad de São Paulo, la parte central de la Universidad de São Paulo. Esta es lo que llamamos de Praça del Relógio, porque ese es el reloj que es el símbolo de la Universidad de São Paulo. Y todos ustedes entonces están invitados a conocer la Universidad de São Paulo cuando pueden hacer una visita a la ciudad de São Paulo. ¿Sí? Ahora me quedo atento acá con las instrucciones del Dr. Luis Vázquez para las discusiones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Les corto brevemente, solamente les voy a dar un anuncio, no se vayan por favor, porque faltan las preguntas, para que puedan alzar la manito, abrir los micros y las preguntas que también están en el chat. Voy a compartir rápidamente mi pantalla para poder presentarles acerca de los próximos inicios que tenemos en el ARPA. Un segundito, si se proyecta bien. Me parece que sí. Listo. Mencionarles que, bueno, ya este es el último taller que tenemos en octubre, es el taller de QBD, que inicia el 27 de octubre, todos modalidad online. Tenemos el curso especializado de BPA que inicia el 10 de noviembre para aquellos que estén interesados en este curso. También tenemos BPL que inicia el 13 de noviembre. Contamos con el registro sanitario en dispositivos médicos. El 22 de noviembre inicia este curso. Tenemos el taller especializado en análisis sensorial en productos cosméticos. Esto inicia el 24 de noviembre. Asimismo tenemos el curso de gestión de control de cambios, que también inicia el 27 de noviembre. Y el curso de estudios de bioequivalencia y bioexcepciones, este es el segundo grupo que tenemos en el mes de noviembre, inicia el 27. Además tenemos pues eventos internacionales, viene la Expo Pharma y Cosmética 2025 en Guayaquil, el 28 y 29 de noviembre para aquellos que estén interesados en ir. Y el Congreso Internacional Farmacéutico, también las mismas fechas, 28 y 29 de noviembre. Este evento es presencial en Guayaquil, Ecuador. Tenemos la revista Pharma y Cosmética. Acá tenemos la página web para aquellos que estén interesados en todos los anuncios que tenemos dentro de esta revista y las actualizaciones. Muchas gracias. Paso al doctor Luis para que gracias Ángela. Primeramente, aplausos virtuales para el doctor Humberto Ferraz. Muy interesante sus
su tema, doctor, sobre disolución, realmente es lo que, detalles que uno a veces se olvida, y bueno, con usted hemos aclarado varias cosas. Pero para seguir aclarando, vamos a pedir la participación de todas las personas que están acá presentes, y voy a empezar por las personas que están levantando la mano, y luego de ahí, obviamente, los que han escrito en el chat. Felipe Nicolás, muy buenas tardes, o muy buenos días, por favor. Podrías prender tu micro, indicarnos de qué país eres y le haces la pregunta al doctor Humberto. Gracias. Hola Felipe, ¿estás ahí? Ya, bueno, mientras se va animando, vamos a ver los chats. Acá tengo consultas, por ejemplo, de Claudio Sigluti. Él indica, doctor Humberto, dice, ¿se podría decir que a mayor facilidad de disolución, menor estabilidad del fármaco? ¿Hay una relación allí? A mayor facilidad de disolución, menor estabilidad del fármaco, ¿se puede conllevar a esa conclusión? Su micro, por favor, su micro. Ahora sí, buenas tardes. Sorry. Felipe Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, por favor, ¿de qué lugar de nuestra querida América estás presente? Por favor, hazle la consulta al doctor Humberto antes de Muy buenas tardes a todos, soy de Chile. Mi consulta para el doctor es con respecto al fenómeno que mencionaba la adherencia y al de Conning, que lo mencioné al final. Mi consulta es ¿cómo se puede evitar la adherencia? Porque la flotación se evitaba con los Zinker o con estos aparatos, ¿cierto? Y el fenómeno de adherencia, ¿cómo se evita? Y si este se relaciona también con el Conning. Y al final el Conning es también la adherencia que menciona. Muchas gracias. Gracias por su pregunta, Felipe. Lo que pasa, Felipe, es que el Conning no es un fenómeno de adherencia, porque en el Conning no existe una adherencia en el vaso. Lo que tenemos en el Conning es solamente un problema de la paleta, que hay una región del vaso de disolución que es de muy baja agitación. Este es un problema de hidrodinámica, ¿sí? Del vaso de disolución. Muy bien. Ahora, la adherencia es exactamente un problema donde se tiene con el vaso de disolución y la forma farmacéutica un pegamento, se puede decir esto en español, un pegamento. Hay una adherencia de esta forma farmacéutica en la parede del vaso. Cuando se tiene esto, la parte que está adherida al vaso no tiene la superficie de exposición, no existe en esta parte. Entonces, los resultados se quedan diferentes. Y otra situación es que la agitación también está comprometida en esta parte porque hay una adherencia en una parte específica de la curva. Esto es malo porque la forma farmacéutica tiene que estar al fondo del vaso de disolución. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay situaciones, Felipe, en que el resorte que se utiliza para la flotación también se puede utilizar para la adherencia. Principalmente las canastillas que llamamos de japonesas son muy, muy interesantes para evitar el problema de la adherencia, ¿sí? Esta es la mejor abordaje que tenemos, ¿sí? La utilización del resorte tipo japonés para evitar la adherencia, ¿sí? Hay situaciones en que nosotros también podemos hacer no me gusta mucho esto, pero es posible hacer, la utilización del silicone, ¿cómo se habla en español? Silicona en la pared, en el fondo del vaso. Entonces, esto evita la adherencia, ¿sí? Es una posibilidad. Pero la mejor abordaje es la utilización del resorte tipo japonés. Gracias, doctor.
Doctor, entonces para evitar el coning yo podría cambiar el vaso. Não há como fazer um pouquinho del vaso. Não se pode cambiar. Sim? Se pode poner silicona en el fondo del vaso. ¿Sí? No, pero para el otro que había dicho de la aerodinámica, que el cono era por la aerodinámica de la paleta y del vaso, que se formaba este cono, ¿cierto? Entonces es un problema del vaso. Y puede ser que el vaso ya tiene mucho uso, no sé, ya no. Para a diferença, o problema não é o equipo de dissolução do vaso, é a formulação. Porque a formulação contiene substâncias excipientes, igual que a HPMC, que tem uma propriedade de aderência. O que hace a aderência é o excipiente de la formulação, não é o problema do vaso. Las formulaciones que no contienen este tipo de excipiente no tienen problema de adherencia. ¿Sí? No tiene. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Felipe. Gracias, Felipe. Gracias, doctor. Bueno, acá Claudio Sigluti indicaba si había alguna relación entre la mayor facilidad de disolución de herencia. ¿Se puede decir que a mayor facilidad de disolución es menor estable el fármaco, doctor? No necesariamente. Okay. Yo no conozco esta relación. La estabilidad generalmente es un problema de estabilidad química o física. Química de nuestro compuesto, por ejemplo, el fármaco utilizado, el hormonio tireoidiano, ¿cómo se llama? La levotiroxina. Levocetiricina. No, levotiroxina. Levotiroxina, ok. Sí, utilizada en la reposición hormonal para las personas que tienen que sacar la tireoides. Este fármaco es muy instable. Muy instable. Esto es un problema de inestabilidad. ¿Sí? Ahora, la disolución es muy rápida porque su fármaco es de alta solubilidad. Por ejemplo, vamos sacar acá un fármaco de alta solubilidad. La dipirona, por ejemplo, tiene una solubilidad que es muy buena. Entonces, pero la molécula de dipirona no es inestable. Entonces, una estabilidad baja, mala, generalmente es función de la molécula, una molécula inestable. ¿Sí? La disolución rápida, una disolución muy buena, es una disolución generalmente de los fármacos que tienen alta solubilidad en el sistema de clasificación biofarmacéutica. ¿Sí? Gracias, doctor. Acá hay una más. Bueno, Karina Richardson dice, a ver, porque esto siempre se presenta, yo también lo he visto en las disoluciones, dice, ¿qué interpretación debe darse? Dice, cuando los resultados de disolución superan el valor del Q establecido, ¿no? O sea, se van, por ejemplo, uno a veces recupera 105, 110%, ¿no? Normalmente nuestro Q más 5, 70, 75, estamos en 80, pero a veces nos sale 105, 110, ¿no? Me ha pasado también cuando yo he analizado, entiendo la consulta de Karina, dice, ¿debería definirse un límite máximo aceptable para dicho parámetro? O sea, ¿algo hacia arriba o solamente basta con nuestro Q más 5? Muy interesante esto. Generalmente, esto no es incomún en disolución. Esto es posible observar una disolución que sea arriba, podemos decir eso, arriba de las especificaciones. Mira, esto es una cosa muy importante, porque cuando ustedes están haciendo, por ejemplo, ¿cómo se dice en español? Un teor del fármaco, una cuantificación del fármaco, ustedes vão sacar 10 tabletas. Vão fazer uma trituração de las 10 tabletas. Sacar uma muestra e fazer a dissolução, a quantificação dela aqui. Em dissolução, isso não existe. Vamos fazer uma evaluação de tableta por tableta. E muitas vezes, a tableta não está exatamente com o peso
médio tiene un poquito más. ¿Sí? Entonces, esto es muy común en disolución. Que tenhamos valores que sean arriba de la especificación. Porque estamos haciendo una evaluación tableta a tableta. ¿Sí? Entonces, eso no es una cosa mala en disolución. Eso es una característica del ensayo de disolución. ¿Sí? Porque hacemos una evaluación tableta a tableta. Pero es importante tener en cuenta que esto no es un error analítico. Si su método de cuantificación del fármaco está listo para cuantificar este fármaco. Generalmente está. Entonces, no es un problema de cuantificación. ¿Sí? Pero si hay un problema de cuantificación, tenemos que eliminar este problema de cuantificación. Pero no se queden asustados con los resultados de disolución que sean arriba. Porque esto es posible en disolución. Bien, gracias, doctor. Fernando Ramperren nos hace una consulta. Dice, ¿por qué se realiza el ensayo de disolución a las suspensiones? Dice, si estas no son monodosis. Buena pregunta. Yo también me estaba preguntando antes de las suspensiones. ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué se realiza el ensayo de disolución a las suspensiones? ¿Por qué? Porque si estas no son monodosis. Muy bien. Entonces, todos los productos que contengan fármacos que no están solubilizados, se puede exigir un ensayo de disolución. ¿Sí? Entonces, hay casos en que ustedes tienen la suspensión, pero no existen condiciones para la solubilización de estas partículas en el trato gastrointestinal. O sea, tenemos una suspensión. Essa suspensión tiene un vehículo, pero en las condiciones del trato gastrointestinal, en pH ácido, en estas condiciones, este fármaco tiene que salir de la suspensión e ir para la solución. En las condiciones del trato gastrointestinal. Entonces, es exactamente eso que hace el ensayo de disolución. Garantizar que una suspensión que tiene sus partículas en el vidrio, en el recipiente del medicamento. Pero cuando se pone en el trato gastrointestinal, no tenemos más suspensión, pero ahora una solución de este fármaco para garantizar la absorción. ¿Sí? ¿Está listo? Ok, gracias, doctor. Sí. Acá hay una interesante del tema más del proceso de agregar de las tabletas hacia los vasos, dice, ¿no? Javier Vázquez nos dice, se nos recomendaba que al momento de colocar la unidad de dosis, las revoluciones deben estar detenidas. O sea, cuando yo coloco debe estar retenido el equipo de disolución, ¿no? Las paletas o las canastillas, dice. En este caso, ¿es lo correcto? O sea, hay que agregar las tabletas cuando está detenido el sistema. Y el tiempo, dice, empezaría a marchar desde que colocamos la última unidad. O sea, quiere decir que está apagado el sistema, yo coloco unidad 1, 2, 3, 4, 5, coloco la sexta y ahí recién prendo. ¿Eso es correcto? ¿Eso está escrito en algún lado, doctor? Bom, vamos entonces intentar explicar. Mira, ¿cuál es el inicio del ensayo? Es poner la tableta y inmediatamente hacer la iniciación de la agitación. Iniciación de la agitación puede ser. Sí, del proceso de agitación del sistema. Inmediatamente. Poner la muestra y la agitación. ¿Sí? Los equipos de disolución que son totalmente automatizados, ellos hacen la queda automática de las muestras. Ellos hacen exactamente eso. Primero, las muestras en el fondo y inmediatamente la agitación se inicia.
¿sí? Entonces, primero queda de la muestra, después la agitación, pero muy rápidamente, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen 6 tabletas para poner, ustedes tienen que hacer esto muy rápidamente. En un segundo hace todo esto y se inicia la disolución. No podemos poner esto lentamente, uno a uno. Muy rápidamente los 6. Y inicia-se entonces la agitación. Doctor, Sí. una consulta, y justo ahí mismo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo prendido el sistema, ¿ok? Sobre todo para paletas, ¿no? Pero para canasta ya pues uno baja las canastas y ya están todos, ¿no? No hay ningún problema. Pero vamos con paletas, que usted lo comentó muy bien en su tema, cuando está en proceso de agitación. Si yo colocara en proceso de agitación, está en agitación, tableta 1, obviamente no voy a demorar un minuto, sino tableta 1 al segundo, a los 2 segundos, 3, 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Y ahí digo con mi cronómetro en mano, o si el sistema tiene algún control analítico, inicia. Entonces tal vez para yo ese espacio perdido de 5 segundos poder ganar, tal vez recogería primero la muestra del primer vaso, ¿podría ser? ¿O no es necesario? Si estão haciendo el perfil de disolución, sí, puede hacer eso, exatamente. ¿Sí? Pero ese tiempo de 5 segundos, esto no es una cosa significativa en disolución. Poco tiempo, esto no se queda preocupante. No tiene. ¿Sí? No hay problema. Por mi experiencia, yo digo a ustedes que No. Despreciable entonces eso. Sí. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Buen dato. Ahí nomás, aprovechando. Simeón dice, ¿cuánto recurrimos a un perfil de disolución? ¿Será cuando no tenemos una referencia farmacopeica y queremos determinar los parámetros? O sea, ¿cuándo recurrimos realmente a un perfil de disolución? Eso es muy interesante, muy importante la pregunta. Siempre. ¿Sí? Ahora, si ustedes están haciendo un control de calidad y tienen que hacer una especificación farmacopeica para poner en su especificación, no hay perfil. Pero generalmente, nosotros tenemos que hacer primeramente el desarrollo de la formulación. Para desarrollar formulaciones, el test de disolución de una farmacopea no se queda adecuado. Tenemos que construir el perfil de disolución para comprender cómo se hace la disolución en esta nueva formulación. Y si posible, hacer una comparación de este perfil de disolución con el perfil de disolución de nuestro producto referencia. Cuando se hace un test de punto único de la farmacopea, no se puede hacer una comparación. Cuando se tiene un perfil de disolución, se puede comparar el producto referencia con su formulación, el producto referencia con un fabricante A, fabricante B, todo se puede hacer comparaciones. Y estas comparaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el desarrollo nosotros tenemos que nos quedar atentos para desarrollar la mejor formulación posible. Y no se hace esto con un test de disolución de punto único. Se hace con perfil de disolución. ¿Sí? Entonces, control de calidad, test de punto único, igual que la farmacopea. Desarrollar, crear formulaciones y escoger las mejores formulaciones, perfil de disolución. ¿Sí? Bien, gracias, doctor. Bueno, estimados colegas, por los tiempos que tenemos, vamos a hacer la última pregunta, por favor. Si no, nos vamos a pasar demasiado el tiempo. Charlie Bruce, desde Guatemala, nos dice, ¿se debe validar el método de disolución por producto o por forma farmacéutica? Una cosa muy importante. O que es validar en disolución. Nosotros no hacemos validación de disolución. Hacemos la validación del método de cuantificación del fármaco. Esto es la validación.
Então, se su método é espectro fotométrico para quantificar su fármaco, temos que garantizar que este método é capaz de quantificar este fármaco. Isto é a validação. Sim? Porque então não se hace validação do método de dissolução. Não. A validação é do método de quantificação. Sim? Não existe validação de dissolução. Porque isso seria muito difícil. Não se pode fazer uma validação. Este é um método de desempenho, performance. Sim, não é um método de quantificação. Esto es... Bueno, muchísimas gracias, doctor Humberto Ferraz, por todo este tiempo, por toda esta aclaración, ¿no?, sobre este tema de disolución, que realmente es súper importante para las formas farmacéuticas sólidas que tenemos acá, y bueno, algunas suspensiones también, como lo ha comentado usted. Bueno, aplausos virtuales para usted realmente. Por favor, muchísimas gracias. aplaudan a los doctores, muchas gracias por su ponencia.